Olá pessoal, você sabe que o seu fígado está bem? Você sabe quais são sinais? Alguns sinais que você pode ignorar são sinais de doença do seu fígado. São 10 sinais, eu vou ensinar você como detectar seu problema do fígado. Bom, em medicina chinesa, o fígado é muito importante, domina o sangue, o fígado. Então, energeticamente, que a gente fala o fígado emocionalmente, é o amor, né? O código ética de Confúcio são 5 éticas, né? 5 virtudes, que corresponde aos 5 alimentos. Então, primeira, a benevolência, né? Bondade, bondoso, corresponde justamente à madeira, alimento. A madeira, como árvore, cresce, a estação como primavera. Então, o fígado também é a madeira, a primavera. Então, quando você fala assim, você mora no meu coração, segundo a medicina chinesa seria, você mora no meu fígado. Você já ouviu essa frase, né? Ah, não vou fazer isso, meu pai vai me comer o meu fígado, chefe vai comer o meu fígado, porque o fígado é tudo, é uma fábrica química dentro de você, né? Então, como que a gente sente? Normalmente, os órgãos são silenciosos, né? Quando você percebe que você tem alguma coisa porque ele está doente, né? Normal, se ele está normal, você não sente, eu não sinto o meu fígado. Quando você sente seu fígado, você está enjoa, né? Começa a ter desconforto. Aí sim, você fala, ai, eu acho que comeu coisa errada, pesou no fígado. Por quê? Porque tem um problema, né? Quando não tem problema, o certo é que você não sente nada. Tá tudo em ordem, nada eu sinto. Porque eu estou equilíbrio. Não tem reclamação, não tem sinal. Algum tá sinal porque tá pifando. A máquina, quando não tá certo, quando, né, o carro, quando faz aquele pi, tem algum problema, gente, né? São essas, o organismo também. Se soubesse, existem sinais que cada órgão tem sinais. Eles comunicam com você, né? O problema é que a gente não tem essa cultura, a gente não aprende, a gente não estudou, não sabe quais são os sinais, não observou, né? Agora eu vou te ensinar as maneiras mais simples, são 10 sinais para você cuidar, provavelmente se o fígado não está muito bem, ok? Então, o primeiro sinal que a gente fala aqui, os fígado domina a energia de raiva, de nervoso. Então, a primeira, quem está muito nervoso, provavelmente que você tem problema de fígado. Então, quando vê, principalmente aquela pessoa, né? Ah, eu sou nervoso. Como assim? Você nasceu nervoso, né? Já nasceu, já começa a bater sua mãe, já morder dedo da sua mãe, já começa a xingar? Não, né? Normalmente é desenvolvido. Então, provavelmente quando você fica nervoso, é fácil, não tem muita paciência, provavelmente você tem que ver seu médico, né? Ver seu gastro, né? Ver se o fígado provavelmente já está comprometido, já tem problema. Então, isso domina a emoção do fígado. Então, quando a gente fala assim, a medicina chinesa, ele vê muitos antes de doenças se instalar, né? Você não está doente, mas você não está com saúde, né? É estado subsaúde. Quando você está na subsaúde, você já mostra esses sinais. Nessa primeiro, que é uma pessoa bem, né? Pessoa do bem. Mas como você começar a ficar nervoso, não vai fazer bem. Como que pessoa nervosa, xingando todo mundo, gritando todo mundo, que nem Dr. Pimpolho, vai ser não tem como sendo uma pessoa bem, né? Ah, ele é um amor, mas ele é muito nervoso. Pronto, já entregou, né? Quem é nervoso não é do bem, né? Pode xingar todo mundo, grita todo mundo, nunca vai ficar bem, tudo reclama, né? Ah, eles são um pouquinho nervosos, um pouquinho não. Calma, né? O segundo, sinais, sabe aquela pessoa sensível, né? Quando você passa na pele, parece que cria um carombo, né? Fica chamada dermografia. Quando você passa, faz um risquinho na pele, ele cresce um vermelhão. Parece que você escreveu o nome Zé, parece um Zé, né? Parece um vermelho, incha. Qualquer coisa incomoda. Você fala, isso é de que me incomoda. Esse cabelo me incomoda. É a pele muito sensível. Essa pessoa provavelmente tem excesso de histamina nessa momento. Pronto, e se o fígado não está muito bem, né? Além de você ficar nervoso, você ficar muito sensível, né? Essa pessoa fala, de repente virou um mimimi, não é, porque ele provavelmente está com problema do fígado, está com sangue muito ácido, então transforma a pele muito sensível, né? A pele está cheia de sangue, está indo para fora,
né? Então, quando você faz assim, daqui a pouco vê um vermelhão, né? Se você já viu alguém assim, seus amigos, seus familiares, seu marido, sua esposa, então denuncia para o médico. Precisa cuidar seu fígado, né? Ah, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Faz tatuagem com unha, né? Escreve seu nome, parece seu nome ali, termografia. Esse é um sinal do fígado, que você não está muito bem, ok? Isso você precisa ter essa precisa ter essa cuidado. O terceiro é ter excesso de cólica na menstruação. Quando esse sinal do fígado está ruim para uma mulher, normalmente é TBM exagerado, tem muito cólica na menstruação, tem enxaqueca e o sangue vai sair muito coágulo, né? Normalmente você tem que pensar já, mas eu vou consultar a ginecologista. Não, esse pode ser um problema do fígado, né? Para homem também, quando você tem enxaqueca, excesso de enxaqueca, sempre tem enxaqueca, precisa pensar no seu fígado, né? Tem homem também fica assim. Então, quando você tem excesso de enxaqueca, de cólica, de dores, normalmente você tem que pensar o problema do seu sangue tá mais, né, grosso, né? Começa a tomar limão, começa a melhorar. A gente fala na medicina chinesa, o fígado domina o sangue. Significa que o fígado que corresponde com o coração, né? Refinamento de sangue. Então você tem cumarina e heparina, que é refinamento do sangue, que faz a função do fígado, o fígado que faz essa função. Então, quando começa a ter excesso de coagulação, você começa a ter dor. Tem dor porque não passa, o sangue não passa. Se passa, não tem dor. Você entende? Então, é muito simples de você entender. Doeu porque não passou. Passou, parou de doer. Então, muitos anti-inflamatórios é refinamento do sangue, né? Anti-inflamatório passou, circulação passou a dor. Doeu porque bloqueou, não está passando, por isso que dói. Então, é uma analogia muito simples para você entender nessa. Por que a medicina chinesa fala que o fígado domina o sangue? É por essa situação, ok? Vamos ser o terceiro. A pessoa tem a paciência ainda tem 7. Eu estou fazendo um vídeo um pouco mais conteúdo, não estou mais visualizando a visualização. Se você puder, fica, porque você vai mudar a sua vida, tá? Então fica comigo, continua, você vai mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua vida, porque eu já mudei a minha vida. Então todo mundo vai ficar feliz, o mundo melhora. Tenha paciência, estudar nunca demais, informação nunca demais, ok? Bom, o quarto, que é o olho cego. Por quê? Porque o olho é a janela do fígado. Cada órgão de medicina chinesa, cada órgão do ser humano ele tem a fonte, que é a órgão, né? Domina o que ele domina. Então, o fígado é uma fonte de raiva e emoção, né? Ele domina sangue, né? A janela representa pelo olho, né? E ele domina os tendões. Então, cada órgão ele tem uma janela, tem uma representação. Onde representa o fígado? É o olho. Então, quando você tem glaucoma, tem problema do olho, miopia, astigmatismo, tem visão, problema, olho cego. Então, quando você sente olho cego, quando parte vendo, você sente incômodo, esse o fígado pode estar com um problema, né? Não vai reclamar, o ar está cego, o vento está cego. Não. O problema é no fundo, no fígado. Pode ser um fogo no fígado, chega no olho, né? Por isso o olho fica cego, o olho aumenta a pressão, né? Quando aumenta a pressão, a glaucoma, mas não tem pressão arterial alta, é só no olho ocular começa a aumentar a pressão. Então, começa a questionar o seu fígado. Se você consultar médico ocidental, né, médico normal, eles não sabem. Então, você tem que entender pela medicina chinesa, que você fala, não, mas o médico clínico aqui tem mais de 100 anos de medicina, mas a medicina chinesa tem 5.000 anos. Né? Tem muito mais observação das relações do ser humano. Então, você pode considerar, procura verificar as suas funções do fígado. Mas o fígado não tem problema, físico, tudo certo. Pode ter desvios, pode ter funções que não está tão perfeito, né? Precisa tomar mais cuidado desse sentido. Não? Exame clínico tem uma folga, né? Sempre tem. Então, comece a cuidar do seu fígado. E você é um sinal de aviso, ok? Então, o quinto, o que é? O quinto é dificuldade de dormir, iniciar o seu sono, né? Tem gente que sempre chega nos 11 horas, não quero dormir. Tá com sono, não consegui dormir. Qual é o problema disso? Né?
Ah, porque eu comi tal coisa. Pode ser. Aquelas gorduras que você come atrapalham a função do fígado. O fígado vesícula funciona de 11 horas até 1 hora da manhã. E o fígado funciona 1 hora até 3 horas da manhã. Então, nesse período, a vesícula é desintoxicação do fígado. O fígado começa a fazer detox às 11 a 1 da noite. Então, quando o seu fígado tem problema, ele não consegue desintoxicar, não consegue fazer esse detox esse horário. Por isso que você começa a circular mais, o coração bate mais forte, porque tem aquela porta-via do fígado, né? Via porta, que é todo o fígado via, vai na artéria também. Então, nessa parte, aumenta a pressão, o coração acelera. Né? E você não tem calma. Era para você acalmar, você acelera, então você tem dificuldade de sono. Quando você não consegue iniciar o sono, depois de você falar, passa essa aula, graças a Deus, dormi super bem. Precisa verificar seu fígado. Né? Pode ser um fígado está reclamando o seu problema, ou seja, né? O quinto. O sexto, esse é mais relevante, hein? Vê seu avô, seu tio, seu cunhado, que quer Rogério, que quer um peito. Sabe aquele Rogério que tem peito, tem barriga? Não é musculação. Ai, o seu peito mole. Né? Com peito, homem tem peito crescido, é muito mais perigoso. Isso significa que você está com um processo de cirrose. Seu fígado já começou, ele já não tem mais. Ah, mas tem gordura no fígado, que grau? Né? Esteatose grau 4, tá sério. Né? Ou então bebe cachaça, vinho, tomou a vida inteira, toma todas. Aí começa a crescer peito, a pele fica mais macia, tem barriga, começa a ficar melancólico, começa rabugento. É um sinal de quê? Virou mulher? Não. Parece mais femininada, né? Não para de mimimi. Ai, meu tio João começa a mimimi, e começa a ter peido. É um sinal do fígado já está acabado, gente. Presta atenção, hein? Tem que consultar seu médico já. O seu fígado já não está bem. Já faz exame de sangue, vê TGO, TGP, gama GT, principalmente gama GT, já está extremamente ruim. Está alto, porque não está recuperado no fígado. O fígado é o único órgão que regenera. Mas quando você... Tudo vai no fígado. Ah, eu tomo 10 remédios. Vai onde? Vai no fígado. Vai no rim. Não é? Tudo tem que passar no fígado. Então... O fígado é muito peculiar. Você fala, toma remédio para fígado. Como assim? Ele já prejudica o fígado. Como toma remédio para fígado? Né? É meio estranho, não dá? Porque tudo tem que passar fígado. Em vez de você curar, você intoxica. Então, curar fígado tem que ser detox. Tem que fazer detox, limpeza do fígado. Não tentar tomar remédio para fígado. Então, todos esses remédios, né, prejudica o fígado. Tem a hepatite medicamentosa, né? Prejudica também. Então, quando você fala assim, você tem peito, o homem começa a crescer o peito, o fígado já está quando acabar. Aí a mulher começa a crescer o peito e engordar de medo também, a mesma coisa, porque o fígado, ele sintetiza o hormônio feminino no homem. O homem também tem hormônio feminino. A mulher tem, o homem também tem. A mulher também tem masculino. O homem predominante, testosterona é masculino, mas também tem estradiol, é feminina. Então, quando você tem a hormônio feminina, quem vai quebrar essa feminina para não usar é o fígado. Então, quando o processo de cirrose não está funcionando, né, o fígado não está funcionando, não está dessintetizando esse hormônio, começa a acumular hormônio feminina, prolactina, estradiol. Por isso, você começa a ter uns traços, começa mais fofo, mais pele, mais melancólica. Um homem começa a ter peito melancólica, é problema do fígado, não é problema de, ele mudou o sexo. Não, não é. Ele mudou a composição química, né? Ele ficou melancólico por causa do hormônio feminino, né? Começa a mimimi, então começa rabugento. Seu tio João, né? Você está rindo porque você tem alguém dentro da sua família assim. Então precisa tomar muito cuidado começa a cuidar disso. O sétimo é o amarelo. Nos contornos do joelho fica amarelo, né? Pele fica amarelada pela bilirrubina. Quando seu fígado não está bem, a bilirrubina não consegue dessintetizar. Então começa a sobrar excesso no sangue, começa a aparecer na pele e fica amarelo. Então, eu sou amarelo, mas eu não sou tão amarelo, né? Fica muito amarelo, principalmente fica aquela paredez amarela, onde ele é branco, no olho, fica o amarelo também. Aí sim, quando você vem
Tem outro sinal quando você tem pessoa amarela, pode ter problema de pâncreas também, né? Câncer de pâncreas também pode parecer amarelo. Problema de vesícula também pode parecer, né? Entupiu ducto para vesícula também pode ficar amarelo. Mas é um sinal que você se sente essa pessoa começar meio amarela, meio laranjada, e essa pessoa começa a ter um problema de, né? Parece que pintou a laranja no seu rosto. É um fígado que está com problema já, né? Câncer de fígado com cirrose, a pessoa tem a cor mais escura. Não começa a ter aquela mancha escura, sabe? Começa a ter um problema do fígado também. Então, quando você vê aquelas pessoas que têm mancha escura, o rosto fica meio cinzenta, meio escuro, também pode ser cor do fígado. Mas inicial é o cor amarela, é bilirrubina que causa isso, ok? A oitava, né? A oitava é perioleoso. Eu tenho perioleoso. Meu fígado é fraco. Eu já nasci com fígado fraco, tenho problema de fígado fraco. É fraco, né? Então, quando você tem aquelas pessoas que têm muita oleosidade na cabeça, no cabelo, na pele e excesso de oleosidade, aumenta a oleosidade na sua pele, pode ser piorar, ou seu fígado está pior. Então, quando você percebe sua pele estava normal, de repente aumentou a oleosidade, que o fígado não consegue processar nessa gordura, né? Quando o fígado não consegue processar, está onde? Está no sangue, e aí sai para a pele oleosidade. Então, tem várias coisas também. Tem a pele oleosa também, quando você vai no banheiro, quando você evacuar, você vai ver no finalzinho sempre tem uma coisa mole, cola, gruda no vaso. Isso também é a gordura, que o fígado não consegue funcionar, não consegue processar, e o intestino para de absorver nessa fígado. O fígado não produzir pires suficiente do tuteno, e o intestino delgado não consegue absorver essa gordura, ele joga no intestino grosso, por isso gruda no vaso. No final do festa, se você percebeu disso, isso também é um problema do seu fígado, além do pele oleoso, ok? Eu coloquei tudo junto, né? Oitava sinal, mas você sabe que são 2 sinais dessa. O nono, né, é alergia alimentar. Muita gente que começa a comer uma coisa, começa a coçar a pele inteira. Acabou de comer camarão, acarajé. Começa a ter, né, começa a ter alergia. Eu vou tomar antihistamínico, tá, beleza. Não é bem assim. Se você sempre tem alergia alimentar, questiona-se, né? Eu não posso isso, não posso isso. Tendência quando o seu fígado está ruim, essa alergia alimentar vai aumentar. Vai aumentando. Eu não posso comer camarão, o peixe também não posso. Aí a não posso. Isso não posso. Parece um chique. Não é. Quando você está diminuindo a cama dos alimentos, né? Todo mundo come o normal. É só você. Esse alimento está contaminado. Porque não é o problema, provavelmente é seu. Quando você come e deu alergia. E o outro não. Né? Só do intestino também. Não posso comer comida da rua. Se eu como, eu morro. Você tem fraqueza no fígado. Provavelmente seu fígado está com problema. Tem um certo grau de disfunção no seu fígado. Então, quando você tem alergia, não só toma bastante água, mas tem que questionar o seu fígado. Ou se está muito nervoso, né? Muito magoado, muito frustrada com a situação. Isso também, emocionalmente, também causa disfunção no fígado, né? E, além dos exames clínicos, né? O seu fígado, então, certa alergia, porque departamento de química não está funcionando bem, né? Por isso essa reação alérgica para a pele. Não foi processado alguns alimentos, tem que sair pela pele. O corpo cria a histamina, joga fora, né? E aí causa coceira, causa mal-estar. Então, essa não apenas se toma antihistamínico, a toxina está dentro. Isso não vai parar. Eu conheço pessoas que já ficou 10 anos com alergia. Isso não é normal. Então, cuidar o seu fígado, tratar se você é acupunturista, você é terapeuta, cuidar o fígado do seu paciente, que tem aquelas pessoas tem alergia crônicas, né? Principalmente alimentar, né? A rinite alérgica pode ser outra coisa, mas o alimentar, é certeza, tem a ver com o seu fígado, ok? Última, estou cansado, né? A última, a tendinite, dor nas articulações. Sempre quando faz algum exercício, machucou o tendão.
Aí não tem falta de flexibilidade, né? Eu era hipermóvel, a minha perna, braço, tudo é flexível, agora tá meio tulo. O que aconteceu? Falta de magnésio pode ser, mas mais problema é do fígado, porque tendão dominado pelo fígado. A função do fígado faz com que você tenha composição cálcio-magnésio equilibrado dentro dos seus tendões e articulações. Se esse equilíbrio for quebrado, você vai sentir dores nas articulações, machuca fácil, tem tendão, tem gente tendão no calcanhar, tendão no ombros, tem aquela manguinha do rodador, começar a romper o tendão no joelho, pode ser o problema do fígado. Pode ser se o fígado não está perfeito, né? Além de pode ser falta de magnésio, você pode melhorar nessa função, aumentar a elasticidade, mas o mais você tem que cuidar, a função do fígado, a flexibilidade dos tendões é do fígado. Quando o seu fígado melhora, você consegue ter essa composição correta, né? Claro, além de você suplementar o magnésio, que aumenta essa flexibilidade, você começa a cuidar do seu fígado. Quando o seu fígado está ruim, você normalmente fica muito rígida, perde a flexibilidade, esse é o último sinal. Então, quem chegou até aqui, então muito obrigado pelo acompanhamento, se inscreve, compartilha com seus amigos. Vamos resumindo, o primeiro sinal do fígado é nervoso, né? Pessoa nervoso, sensibilidade na pele, termografia. O terceiro é excesso de cólicas, né? Enxaquecas. O quarto é olho cego, glaucoma, tem problema de olho, normalmente problema de olho que tem fígado. O quinto é dificuldade de início do sono, não consegue dormir. No início do sono, 11 horas já é do vesículo, destinulação do fígado. O sexto, o homem começa a ter peito, sinal de cirrose, hein? O homem começa a crescer peito, crescer barriga, começa a melancólica, né? Começa a mimimi. O sétimo começa a ter contorno do olho ficar amarelo, a pele ficar meio alaranjada, amarela, a cor, né? Esse também é o sétimo. Oitavo, que pele é oleosa, começa a fezes de oleosidade, não consegue digerir o gordura, né? Tem gordura no fezes também, esse é o oitavo. O nono, alergia alimentar, que a pessoa que tem, come certas coisas, começa a ter coceira no corpo inteiro. O último é tendinite, que você tem, sempre tem machucado tendões, articulações, tem essas dores, pode ser problema do fígado, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.